Saudações conforme o fuso horário. Novamente o professor, escritor e ensaísta angolano João Fernando André. E nesta comunicação vamos procurar abordar um pouco sobre casos de manipulação da opinião pública na sociedade angolana. Começamos por dizer que temos como referencial teórico para esta comunicação o cientista político, filósofo e linguista americano Noam Chomsky, que fez então um inventário a respeito das 10 leis de manipulação da opinião pública. Começamos por vamos apresentar as 10 leis segundo Noam Chomsky, as 10 leis de manipulação da opinião pública. Segundo Chomsky, as 10 leis de manipulação da opinião pública são: primeiro, a distração; depois, segundo, a problema, reação, solução; terceiro, gradualidade; quarto, adiar; quinto, infantilizar o público; sexto, apelar para as emoções; sétimo, criar públicos ignorantes; oitavo, promover públicos complacentes; e nono método, o reforço da autocensura; e o 10º e último método é o conhecimento profundo do ser humano. O que é então a manipulação da opinião pública? A manipulação da opinião pública é quando a classe dominada, uma vez que, segundo Karl Marx, com seu materialismo socio-histórico, diz que a sociedade é dividida em duas castas: a casta dos dominantes e a casta dos dominados. Quando a casta dos dominantes influencia o pensamento da casta dos dominados, estes são casos de manipulação da opinião pública. Para a sociedade angolana, nem todos os métodos de Chomsky são aplicados, mas os principais são sim aplicados, como a distração. Olha-se o número de programas de entretenimento na sociedade angolana. O número de programas de entretenimento na sociedade angolana, na televisão e na rádio, são muitos. E estes programas de entretenimento quase que não falam de assuntos sérios que são relevantes para o país, apenas apresentam assuntos banais. No caso de figuras públicas que andou a beijar outro, ou que saiu com uma outra pessoa, ou que tirou as calças, ou fez alguma coisa que não tem tanta relevância. Enquanto a isto, muitos assuntos são tratados sérios, assuntos sérios do país vão ocorrendo. E estes assuntos sérios, o povo quase que não se importa. Vejamos, por exemplo, em 2010. Em 2010, acontecia em Angola o Campeonato das Nações Africanas, o vulgo CAN. E também se aprovava a Constituição da República. Estava a se conversar sobre a Constituição, ou a elaboração da Constituição da República. E, enquanto se tratava este assunto, o povo todo estava entretido com o CAN. Por outra, recentemente vimos um jogador, que não vamos aqui citar o nome, foi para a televisão chorar. Todo mundo, a classe dos dominados, estava a se compadecer com as lágrimas daquele craque. Mas
Por outra, também se conversava um assunto muito sério, que era a implementação do IVA, o Imposto de Valor Acrescentado. O povo, enquanto chorava ou se compadecia com aquele crack, se estava a ter essa conversa sobre o IVA. E mais tarde vimos que os preços todos da cesta básica e de outros bens necessários dispararam e continuam a disparar. Acho que o povo, quando deu conta, já era tarde. Então, na distração, procura-se dar à classe dos dominados assuntos não relevantes, enquanto se está a tratar de assuntos relevantes. Ou seja, o povo quase que não se preocupa com, ou não sabe, quase que não se preocupa com os assuntos sérios. E por quê? Porque tem muita informação desnecessária sobre figuras públicas, as ditas figuras públicas, e shows e outros programas, quer na rádio e na televisão, que em nada são relevantes em relação a muitos assuntos sérios que se está a tratar num dado momento da sociedade. O segundo caso de manipulação da opinião pública, Chomsky diz que é problema, reação, solução. E como é que acontece isto na sociedade angolana? Vimos que durante muito tempo, muitas empresas, e temos também alguns, esse é um caso, para fazer outro caso, muitas empresas foram dilapidadas, caíram na ruína. E hoje o Estado apresenta como solução a privatização dessas empresas. E o povo, porque acha que estas empresas já não têm solução, caso continuem a ser públicas, então a solução é privatizar estas empresas. Mas o povo não sabe que estas empresas estão na situação em que estão porque indivíduos ligados ao Estado dilapidaram estas mesmas empresas. Mas o povo acha que a solução para essas empresas é a privatização. E o Estado vai privatizar então mais de 100 empresas nacionais. É um caso de manipulação da opinião pública. Depois temos ainda o caso de muitas zonas que pela cidade, prédios, lugares de lazer, que vão caindo na ruína porque quase que não se faz, não há manutenção para estes lugares. Temos, por exemplo, muitos edifícios pela cidade que acabaram então depois por serem demolidos e os terrenos foram vendidos a privados. Temos ainda um outro caso que poderá um dia vir a acontecer, que é o caso da floresta de Luanda, por exemplo. A floresta está aí abandonada, é lugar de marginais, cai a ruína e ninguém, o Estado quase que não faz nada, a classe dominada ou a classe dominada simplesmente olha, a classe dominante quase que não faz nada por aquelas bandas e um dia se vai apresentar então a proposta de venda ou privatização daquela mesma parcela e se terá como solução, o povo achará que é a única solução para que se possa melhorar aquela zona. Ainda temos um outro caso muito usado na sociedade, um outro caso de manipulação da opinião pública muito usado na sociedade angolana é a infantilização do público. Ou seja, Chomsky diz que muitas mensagens televisivas, especialmente a publicidade, tendem a falar ao público como se fossem crianças.
usam gestos, palavras e atitudes que são conciliadoras e impregnadas com uma certa aura de ingenuidade. E o objetivo desta lei de manipulação da opinião pública é, então, superar as resistências das pessoas, neutralizar o espírito crítico das pessoas. E acontece que as pessoas veem certas notícias e o modo como se passam as notícias são simplistas, e logo essas pessoas, telespectadores, ouvintes, quase que não têm um espírito crítico, fazer uma introspecção do caso, ou pensar e analisar o porquê que se tomou tal atitude. Vemos ainda uma outra muito utilizada na sociedade angolana, que é a criação de públicos ignorantes. Aqui as pessoas são mantidas na ignorância, e a ignorância significa não dar às pessoas as ferramentas para que possam analisar a realidade por si mesmas. Olha-se, por exemplo, o nível de educação, o nível de acesso às escolas, o nível de acesso às escolas das crianças. As crianças, muita criançada anda fora da rede de ensino. O número de professores para o ensino geral nunca é suficiente. E tem-se uma melhor educação em muitos casos nas escolas privadas em relação às escolas públicas. Por quê? Porque o orçamento dado ao Ministério da Educação é pouco. É um orçamento exíguo. E com este orçamento exíguo, quase que não se faz muito para a educação. Então, muita gente, mesmo indo à escola, a escola pública, acaba por ser um analfabeto funcional. E muitos, mesmo terminando uma universidade, não têm um espírito crítico, não conseguem olhar para as coisas numa perspectiva, sugerir ou fazer uma outra coisa para o bem do país. E outras ignorantes pensam que a solução que têm, ou seja, a situação em que estão, é a única e que já não se pode mudar. Mantém-se muita gente simplesmente com a opção de ser motoqueiro, ou de ser taxista, ou de ser raboteiro, aqueles que engraxam os sapatos, ou de ser ainda muitas mulheres caem para o caminho da prostituição. E se acha que quando se mantém público ignorante, as pessoas acham que este é o único meio que elas têm para viver. Nasceram para isso. Ou seja, perdem o sonho, os desejos de ser alguém melhor. Por quê? Porque foram manipuladas as suas opiniões e simplesmente olham para a situação em que estão e contentam-se. Não pensam que há outros caminhos para que se possa então ter uma vida melhor. Uma outra muito utilizada é o reforço à autocensura. E esta autocensura na sociedade angolana começa-se logo pelo número de militares e polícias. Nós temos um dos maiores exércitos da África. Depois, a classe dominada cria
uma ideia de que só sendo de que uma das soluções para se melhorar a situação de muito jovem é entrar para as fileiras do exército ou da polícia. E mais, o reforço da autocensura nota-se também no pensamento dos intelectuais. Temos, por exemplo, concursos literários em que, para se vencer, haja uma fórmula que o candidato a escritor ou aspirante a escritor deve ter. Ou seja, a classe dominante elabora uma fórmula e só seguindo esta fórmula se pode vencer um dado concurso literário. Do contrário, não se vence. Por quê? Porque há manipulação da opinião pública. E ainda vamos ter uma última, que é o conhecimento profundo do ser humano. Ou seja, a classe dominante conhece bem o povo, conhece, mas não deixa com que todo mundo saiba dos vários problemas deste povo. Mesmo o próprio povo, uma parte sabe de dados problemas e a outra não. Por exemplo, os casos de seca no sul de Angola, pouca gente sabe. A gente que sabe é aquele que procura se manter informado. A maior parte não sabe desses casos. Então, nesta estratégia, podemos ver que às vezes é usada, por exemplo, faz-se alguns bens em dadas épocas eleitorais, como se fossem favores para aqueles povos ou para os povos que têm dados problemas que o Estado tem meios para solucionar, mas que não os usa atempadamente quando deve, mas vai usar quando achar necessário e muitas vezes em épocas eleitorais. E podemos notar ainda, se recuamos um pouco a história, nas eleições dos anos 1992, as primeiras eleições que ocorreram em Angola, vimos um caso de manipulação da opinião pública, quando se pegou um indivíduo do povo do sul de Angola e chamado para ser então para ocupar um grande cargo no aparelho do Estado, caso o partido maioritário vencesse as eleições. E aí notamos isto, que mais tarde deu-se conta que o indivíduo em causa saiu depois com algumas contendas com muitos membros do seu próprio partido, uma vez que via aí que não eram bem os propósitos porque se passava. Bom, são estes casos de manipulação da opinião pública na sociedade angolana que apresentamos nesta comunicação. Tivemos como referencial teórico Noam Chomsky e esperamos que tenham gostado da nossa comunicação. Au revoir. Até a próxima comunicação.